Olá meus amigos, eu sou Rômulo Lubacheski e hoje eu vou falar sobre o lançamento da X-T30, a nova APS-C da Fuji. Antes de começar, eu queria lembrar de novo que esse é um vídeo de opinião, eu tô falando sobre o lançamento, eu não tenho a câmera, eu não sou patrocinado por nenhuma marca. Por que eu tenho que rezar essa ladainha sempre? Porque sempre vem comentário nos vídeos, tipo o último vídeo que eu fiz sobre o lançamento da Canon RP, dizendo: ah, você é um fanboy da Fuji, ah, você é um fanboy da Sony. É engraçado que quando eu faço um vídeo falando, criticando, né? O pessoal acha que eu falo mal das câmeras. Não, mas eu critico os pontos negativos das câmeras. Aí quando eu critico, por exemplo, eu critiquei a Sony A6400, aí o pessoal vem e fala que eu sou fanboy da Canon. Aí quando eu critico a Canon, o pessoal vem e fala que eu sou fanboy da Sony. Aí quando eu critico... Ah, que saco isso, sabe? Dá vontade, na verdade, de parar de fazer esse tipo de vídeo que fala sobre equipamento, porque quando eu falo sobre fotografia, dá menos visualização, dá menos comentário. Mas, gente, se vocês gostam de fotografia, fotografia é o assunto principal e não o equipamento. Então, assim, ó, sinceramente, dá vontade de parar de falar sobre equipamento, porque toda vez é a mesma coisa. Eu dou essa introdução, tô sendo chato, eu sei que você aí que gosta de que eu dou minha opinião, que assiste meus vídeos e aprecia a forma com que eu faço isso, desculpa por estar falando tudo isso. Mas é que é um saco, sabe? Por que eu ressalto os pontos negativos? Porque as propagandas já estão aí para ressaltar os pontos positivos. Tá cheio de vídeo, de review, de tudo fazendo análise e mostrando os pontos positivos. Eu quero mostrar os negativos. Entende? Então, assim, ó, se você está assistindo esse vídeo e você não quer ouvir os pontos negativos de uma câmera, não assiste o vídeo. Se você já disse assim, não, eu vou comprar essa câmera e não importa os pontos negativos dela, não assiste o meu vídeo, porque eu sempre vou ressaltar os pontos negativos. Não quer dizer que eu acho que todas as câmeras são um lixo. Quer dizer que eu quero trazer uma opinião diferente das outras pessoas. É isso. Se você não quer uma opinião diferente, aí é melhor tu não assistir meu vídeo. Mas não existe câmera ruim hoje em dia, sabe? Todas as câmeras são boas. Se você é um bom fotógrafo, você vai fazer fotografias boas com qualquer equipamento lançado atualmente. A mesma coisa não era verdade antigamente. Todos sabemos que a tecnologia digital demorou um tempo para se estabelecer e existiam coisas muito ruins antigamente. Mas hoje em dia todas as câmeras são boas. Agora, o que te faz comprar essa ou essa câmera? É de repente conhecer os pontos negativos, entende? Por isso que eu ressalto eles. E assim, se uma câmera é melhor do que a outra e as duas custam o mesmo valor, por que raios você vai querer comprar a que tem mais pontos negativos do que positivos? Por quê? Não faz sentido, sabe? Então, eu vou continuar fazendo meus vídeos assim, ressaltando os pontos negativos, ou vou parar de fazer vídeos sobre equipamento e vou continuar fazendo os vídeos sobre fotografia. Aliás, você que de repente entrou aqui só para saber sobre o lançamento da Fuji, você já viu algum vídeo que eu fiz sobre fotografia? Os meus vídeos que eu faço em campo, meus vídeos que eu falo sobre técnicas, os meus vídeos onde eu critico a fotografia das pessoas, que é o consultório fotográfico. Tem muito mais na vida, no mundo, no universo fotográfico do que falar sobre equipamento, tá? E eu te convido a conhecer esse outro lado do meu canal. Segunda coisa, obviamente eu não sou patrocinado por nenhuma marca, tá? Eu tenho que comprar todos os meus equipamentos. Por quê que eu tenho que comprar todos os meus equipamentos? Porque o tio Fuji, o tio Sony, o tio Canon estão dando a mínima para mim. Eles não sabem que eu existo. Eu sou um apresentador de um canal brasileiro e português que representa, sei lá, menos de 0,5% do potencial de vendas deles. O mercado brasileiro
é mínimo, é minúsculo. Se você olhar os gráficos de venda e coisas assim, você vai ver que é isso, é irrelevante para eles. Jamais eles vão gastar dinheiro patrocinando um canal brasileiro, sabe? Isso é ridículo, sabe? Não tem condições. Eu tenho nos meus vídeos de anúncio de equipamento 3.000, 4.000 visualizações em média. Algumas câmeras que são mais interessantes para o público chega a dar uns 10.000. Mas é isso, sabe? 10.000 views se reverter em uma venda para eles, eles teriam que me pagar, sei lá, 10 centavos por eu ter conseguido essa uma venda? É ridículo, tá? É ridículo, não sou patrocinado, nunca vou ser, a menos que eu comece a fazer review em inglês, eventualmente, para ampliar o mercado, mas não faz sentido. Então, não fala isso nos comentários, sabe? Isso desestimula eu continuar trabalhando, isso não é legal, tá? Você não gosta da minha opinião? Acha que minha opinião não está correta? Vai lá e faz comentário embasado, não me ataca, tá? Não ataca a minha opinião. Fala por que você acha que eu tô errado. Ah, você tá errado porque eu vi a análise dessa câmera em outro lugar e o cara comparou essa com aquela e não é bem do jeito que você tá falando, eu acho. Sabe, seja respeitoso, fala civilizadamente, certo? Bom, dito isso, vamos começar a falar sobre a câmera, finalmente, tá? A câmera me parece muito legal, tá? Daí vão dizer assim, olha aí, ó, tá puxando pro lado da Fuji. Eu não uso mais Fuji, eu já usei Fuji durante muitos anos, eu não uso mais Fuji. Eu uso Sony agora. Por quê? Porque eu sou patrocinado pela Sony? Não vou começar esse negócio de novo. A câmera me parece muito legal. Ela custa pouco e tem praticamente todas as qualidades, as características da Fuji X-T3, que é a top de linha atual da Fuji. É o mesmo processador, é o mesmo sensor, um sensor bem moderno, BSI de 26 megapixels, fabricado pela Sony, e um processador muito bom. Então é uma câmera bem atual, é uma câmera com uma tecnologia recente. Ela é praticamente a mesma câmera, corpo, ergonomia, botões, funções da X-T20, só que com o coração novo. A Fuji faz isso, ela não muda muito o aspecto das câmeras, ela muda o interior das câmeras. E as primeiras análises que eu tenho visto sobre essa câmera dão conta de que é uma câmera realmente muito boa e, historicamente, a Fuji tende a melhorar muito seus equipamentos com upgrades de firmware. Então, é de se esperar que a câmera melhore ainda mais. O que eu achei legal dessa câmera, tá? Então eu já falei aqui do sensor, né, dela, do processador. O foco melhorou consideravelmente em relação à versão anterior. A velocidade também dessa câmera em disparos contínuos melhorou consideravelmente. E isso, em boa parte, devido ao novo processador e ao novo sensor. Certo? O sensor antigo, que era a geração 3 da Fuji, era um sensor de 24 megapixels da Sony, que ainda é usado nas câmeras da Sony, tipo a A6400, que eu fiz um review negativo dele, justamente falando que a Sony tem sensor melhor para colocar na câmera, e não colocou porque... Bom, assiste lá o vídeo, vai aparecer aqui em algum lugar o link para ele. O fato é que essa câmera é uma câmera atual, tem uma tecnologia atual. O que eu acho que ela difere principalmente da X-T3? O visor, tá? O visor eletrônico, ele é menor, ele não tem tanta magnificação e ele não tem tanta resolução assim, né? Mas a taxa de atualização dele é boa, 100 frames por segundo, é bem legal, né? Eu acho que a da X-T3 é 120, mas tá bem legal. O que mais? Basicamente é isso, tá?
que ela tem de diferente de negativo em relação à X-T3. Só que a X-T3 é uma câmera que custa ali $1.500 e essa daqui vai custar $900. Então, nossa, é $600 de diferença, dá uma lente muito boa, né? Com esse dinheiro. Eu acredito que seja um grande negócio. Principalmente, olha só, se você vai comprar no kit, essa 1545 é uma lente que eu desconheço, mas ela parece ser muito legal. 15mm, ela vai se transformar em uma... Sou péssimo com matemática, eu tenho que fazer as contas sempre na calculadora. 15 vezes 1.5, que é o fator de corte, dá 22,5, tá? Então, ela é uma 22,5 45, que é um range interessante para uma lente de kit. Ela é bem angular, né? O que é algo bem desejável. Mas eu desconheço essa lente, não sei se ela é boa. Tem poucas lentes da Fuji que são ruins, tá? Por exemplo, a 1850 ou 55, a primeira versão, uma versão bem baratinha, que eu acho que ela já nem vende mais. E a 18mm, a F2, eu também já tive ela e achei bem ruim. E a 60 macro poderia ser melhor. Oticamente ela é legal, mas em termos de corpo ela poderia ser melhor. Mas o fato é que por $100 você leva essa lente 1545. É uma boa comprar no kit. Ou então, por $1.200, $1.300, você leva a 1855 f2.8 4, que é uma lente muito legal. Apesar de ela ser de kit, ela é muito bacana. Uma lente que vale a pena realmente. Então, o valor dela coloca ela como sendo, no meu ponto de vista, a melhor câmera APS-C para você ter nesse momento. Melhor custo-benefício. Agora sim, ó, tem algumas coisas que são ruins dela. Primeiro, o corpo dela. Eu acho que a Fuji ela tem corpos muito legais, mas ergonomicamente eles não são bons. Por quê? Porque falta o grip para você segurar. Essa câmera não tem o grip, ó, tá vendo? Ela é praticamente reta. Tem um leve ressalto aqui, mas não dá para se considerar como um grip. Os grips, como dessa DSLR, surgiram, essa empunhadura aqui sobressaltada, surgiram quando as câmeras pararam de ter a passagem do filme manual, tá? E aí você tem uma segurança na câmera ao segurar ela, porque as câmeras começaram a ficar muito pesadas por causa da bateria e do motor drive. Na época do filme, de câmeras manuais, dentro da câmera não tinha nada. Ó, essa câmera é uma FM3, uma das câmeras mais legais da história da fotografia. E ela é muito leve, porque não tem nada dentro. Ela usa a bateria só para o fotômetro, é uma bateriazinha de relógio que vai aqui embaixo. Então, ela não tem grip, olha só. E a ergonomia dela é ótima, é excelente. Por quê? Porque ela foi feita de tal forma que você segura ela não com a mão assim, ó, e sim assim, entendeu? Espalhada dessa forma aqui. E por quê? Porque a almofadinha do dedo é o que segura a câmera por trás e não o dedão. O dedão tá solto para poder fazer isso aqui, ó. Entendeu? Se você olhar os controles dela aqui atrás, ó, não tem espaço para você colocar a almofadinha da mão atrás dela. Então a ergonomia dela é ruim por isso. Não tem nenhum problema de você ter uma câmera flat, né? Uma câmera chata. Mas tem que ter espaço aqui atrás. E não tem. Nas câmeras digital em geral, você não pode ter esse espaço porque boa parte da parte de trás é com o LCD. Com o monitor, ó. Certo? Então, a melhor ergonomia, deixa eu ver se tem algum jeito de eu pegar isso aqui e vocês verem. A melhor ergonomia é colocando um grip. Certo? Esse é o melhor jeito de fazer essas câmeras. E a Fuji está insistindo em fazer câmeras flat, só que não dando espaço atrás. Por isso é difícil de segurar ela.
Eu não gostava da ergonomia da Fuji por causa disso. E a Fuji X-T3, ela tem um gripzinho, certo? Mas a X-T30 não. Então isso é uma coisa de se considerar. Se você vai usar a câmera durante muito tempo na mão, vai ser ruim de você segurar essa câmera, sabe? Não vai ser confortável, vai começar a doer a tua mão. Não vai ser legal. Se você faz street fotografia, por exemplo, você larga a câmera no pescoço e levanta na hora de fazer a foto, né? Porque você tenta ser discreto. Acho que isso não seria um grande problema. Mas se você faz evento, por exemplo, isso vai ser ruim. Casamento vai ser ruim. Essa poderia ser uma ótima segunda câmera para casamento. Mas se você tem que passar ali horas fotografando com ela na mão, apesar de ela ser leve, vai ser ruim. Existem grips para você colocar nela, para você segurar, mas são genéricos na maior parte das vezes e eu não sei se eles são bons realmente. Tio Fuji, entenda uma coisa, é muito legal o que você está tentando fazer, desse estilo retrô das câmeras, adoro os comandos mecânicos dela, que lembram os comandos mecânicos das câmeras de filme, mas deixa espaço atrás da câmera, senão não tem como segurar. Desloca a câmera um pouquinho para o lado se for necessário, sei lá, faz alguma coisa, mas está ruim desse jeito que você está fazendo. Então, a câmera concorrente dela, que seria a Sony A6400, apesar de ser uma câmera bem baixinha, ela tem uma ergonomia melhor porque tem a pegada. A X-T3 tem uma ergonomia melhor porque tem a empunhadura ali, tem o grip. E a X-T30 não tem. Então ela é uma câmera muito mais para um uso não tão ostensivo. Se você não vai fazer um uso tão ostensivo dela, isso talvez não te incomode tanto. Questão de qualidade de imagem, ela é ótima, né, para o padrão atual, porém, uma coisa que eu já desconfiava da Fuji, já desconfiava desde a época que eu comecei a fotografar com fotografia digital, é a questão do ISO, da padronização do ISO. Quando eu comecei na fotografia digital, eu usava a Nikon, e eu achava que a Nikon era um pouquinho subexposta em relação à Canon. Uma calibração ali do fotômetro, né? Não existe uma padronização como deveria ser dessa questão do fotômetro, nem do ISO, que é a sensibilidade da câmera. E agora, por acaso, recentemente o Tony Northrup fez uma comparação entre várias câmeras e colocando o que realmente existe de ISO base nelas. E é assustador ver como a Fuji está fora. Então, você faz comparações de ISO alto, você tem que considerar que a Fuji tem um ponto de luz, pelo menos, de diferença em relação às outras por calibração do fotômetro e relação dele com o ISO. Então, quando a Fuji diz assim que quando você coloca na câmera que ela está em ISO 3200, na verdade ela está em 1600. Então, se você vai comparar a qualidade de imagem em alto ISO, o que é algo extremamente relevante hoje em dia, você tem que considerar um ponto de diferença da Fuji, porque senão você vai achar que a imagem da Fuji é maravilhosa, e ela não é, ela é igual a das outras, nesse sentido. Só que ela engana o público, ela engana, isso é de má fé, entendeu? Tio Fuji, você está fazendo de má fé. Porque qualquer um com um fotômetro de mão consegue descobrir o que você está fazendo. O Tony fez uma comparação bem rica, que eu já vou mostrar para vocês, que eu adoraria fazer, né? Sistematicamente, cientificamente falando. Eu não tenho condições porque eu não tenho acesso às câmeras. Ele tem acesso a milhões de câmeras, ele mora nos Estados Unidos e ele aluga as câmeras, ele é patrocinado por uma empresa de aluguel de câmeras, então ele tem acesso a todas as câmeras e pode falar abertamente o que ele acha, porque ele não é patrocinado pela marca, entende? Então, eu vou abrir aqui, ó. O link do vídeo dele tá na descrição aqui, você pode ir lá e conferir o inteiro, tá? O trabalho que ele fez é muito legal, vale a pena você conferir. Mesmo que você não entenda inglês, vale a pena só ir lá e dar uma força para ele e dar um like no vídeo dele e assistir, porque não é todo mundo que tem essa vontade de expor a verdade como ele está fazendo.
Isso aqui é um print do vídeo dele. Aqui tem a escala real de ISO, que é a padronização aceita internacional, que é a padronização que existia na época do filme e que hoje em dia virou nada, né? E isso daqui, então, é a medição real. E isso daqui é o que ele mediu de todas essas câmeras aqui que ele testou, certo? Era de se esperar que todos eles, no ISO 100, estivessem nessa linha aqui, ó, que é a linha do ISO 100. Entendeu? Na época do filme, todos os filmes ISO 100 estariam dentro desse ISO 100. O que acontece aqui é que, por exemplo, as câmeras da Fuji, olha só, o ISO 100 deles, na verdade, é ISO 40. É mais de um ponto de luz de diferença. Então, quando você olha uma comparação da qualidade de imagem da Fuji para outras câmeras e vê que ela tem um ponto de luz, às vezes, melhor em termos de ruído, na verdade não, ela tem o mesmo. Entende? O mesmo, porque o ISO 100 dela, na verdade, é ISO 40. Que tristeza isso, né? Que tristeza. A Olympus, a mesma coisa, ó. O ISO 100 dela, na verdade, é ISO 50. Quem que é mais honesto nisso? A Pentax e a Canon. Entretanto, a Canon tem a 77D aqui, ó, que está no mesmo patamar mais ou menos da Olympus. Então, as Canons mais antigas, sim, legal, elas tinham essa proximidade do que ela chama de ISO 100 com o ISO 100 real. Mas a 77D não. A 80D também não. Olha aqui. A 6D Mark II também não. A 5D Mark IV também não. A 1DX Mark II também não, entendeu? Então, meio que todos os fabricantes, em vez de eles estarem melhorando a relação de ISO-ruído, eles estão categorizando os ISOs como sendo mais altos do que eles são. Isso é mentira, é uma enganação. Você está sendo roubado, meu amigo. Você e eu estamos sendo roubados, certo? Tem que se considerar isso, tá? Tem que se considerar. Quem que não está fazendo isso? Pentax, das câmeras que o Tony testou. A Pentax não está fazendo isso. Tanto a K1 quanto a K3, que são as duas Pentax que ele mediu, estão certas. A Nikon parece que está ainda, mas o problema é que a Nikon só tem câmeras mais antigas da era da T5i e da 7D Mark II. Então, em relação à Canon, ela está inferior, ela está mais desonesta, só que a Canon atual está ainda mais desonesta. Nossa, triste isso, né? A Sony, a A6000, que é uma câmera mais antiga, estava dentro. Né? Ali, ó, e o ISO 100 dela era ISO 80, tá? É menos de 1/3 de ponto de luz. Ok, certo? De repente, calibração da câmera, faz um arredondamento ali para não dizer que a câmera, sei lá, tem ISO 89, ela coloca ISO 100, sabe? Ok. Até 1/3 de ponto de luz eu digo que, de repente, ok. Mas que nem a Fuji está fazendo, que está com mais de um ponto de luz, é desonestidade. Tá? A câmera que eu tenho hoje, a Sony A7 III, está aqui, ó, mais ou menos 1/3 de ponto de luz. Tá? Gostaria que não fosse assim, mas 1/3 de ponto de luz, como eu disse, tá dentro, é quase imperceptível, certo? Mas isso daqui deveria estar aqui em cima. Então, não existe atualmente nenhum fabricante que daria para botar fé nisso. Então essas comparações de ISO máximo, de ruído e coisa assim, se você não levar em consideração isso, você vai ser enganado, certo? Então eu nem vou abrir a comparação da Fuji, porque não faz sentido, certo? É uma tristeza saber disso. É uma tristeza saber disso. Então esse eu acho que é o ponto mais negativo da Fuji em geral agora. Eu já falei do ponto negativo que eu considero a ergonomia dela um tanto teimosa. Agora isso é desonestidade. A Fuji é teimosa com a ergonomia, mas ela é desonesta quando se trata da calibração do ISO, certo? Para filmagem,
Ah, muito legal. Ela filma em 4K 200 megabits por segundo, a X-T3 filma em 400. Quem é filmmaker bem avançado prefere os 400, obviamente, mas 200 não é tão ruim, tá? Agora, durante 10 minutos apenas, tá? Cadê aqui a informação? Aqui, ó. Tá? Então 4K, 30 frames por segundo, 200 megabits de bitrate e o limite de 10 minutos de gravação. Já teria cortado a minha gravação 3 vezes, desde que eu comecei a falar com vocês. Então, se você não faz filmes curtíssimos, essa câmera não é legal para vídeo, né? Tá, tem o 1080 a 120 frames por segundo. Legal, né? Mas tem um corte. 1.29. Ah, isso não é legal, né? Você está pagando por um sensor de APS-C, você tem que levar o sensor inteiro e não um pedaço do sensor na imagem. Isso não é legal. Eu não gosto de corte forçado. Corte que você tem a opção, sim, mas corte forçado não é legal. Tá? Ah, tá, mas é uma câmera de entrada, é uma câmera de $900, Rômulo. Ah, sim, sim, é uma câmera de entrada, mas você tem que saber disso, senão você vai comprar a câmera, vai ligar ela para gravar lá o seu vídeo e 10 minutos depois ela vai apagar e você não vai saber o que isso aconteceu eventualmente, porque nem tem o visor que vira, né? Não tem o visor que vira. Então você não vai saber que isso está acontecendo. E aí, como é que você faz? Você perdeu todo o restante do trabalho, eventualmente? Né? Então, isso tinha que estar em letras garrafais, tá? A informação de que o limite é de 10 minutos. É um limite pequeno, 10 minutos é muito pouco, certo? Aí, por exemplo, o concorrente dela, né, que seria concorrente de vídeo, a Sony A6400, pela faixa de preço, não tem limite de tempo. Então você pode gravar indefinidamente, enquanto existir bateria na câmera, ela vai gravar. A Fuji tem um limite de tempo. Isso é bem ruim, sabe? Em contrapartida, o sensor da Fuji, esse de 26 megapixels, ele é super rápido, então ele praticamente não dá o efeito de rolling shooter quando você está filmando. A imagem não fica, né? Aquele efeito gelatina, certo? Enquanto a Sony fica, porque é um sensor mais antigo. Então, se você vai fazer filmagens de coisas em alta velocidade ou você vai movimentar a câmera muito rápido, a da Sony é ruim, bem ruim para isso. E a da Fuji é muito boa, praticamente não tem rolling shooter. Em compensação, a velocidade de foco, de rastreamento de foco da Fuji não é grandes coisas. Melhorou muito em relação ao que era, mas não é grandes coisas. E a da Sony é. A velocidade da A6400 não é tempo real, como eles dizem que é, mas é muito alta. Né? É muito boa e funciona muito bem em pouca luz também. Então, é difícil de dizer qual que é a melhor das duas. É difícil. Uma mistura das duas seria o ideal. Né? O que seria uma mistura das duas? O processador da A6400 e o algoritmo da A6400 com o sensor que está na Fuji. Isso vai acontecer? Talvez, mas daí não por $900. Isso é uma armadilha. O mercado fotográfico é uma armadilha. Você nunca vai ter uma câmera boa com o preço justo. É justo $900 por essa câmera? É justo. Mas as linhas miúdas, as entrelinhas, são desanimadoras, entende? Porque você pensa, nossa, é uma câmera de $900 que eu vou poder filmar em 4K e vai ter uma qualidade muito boa. Muito melhor do que uma Canon full frame. Só que durante só 10 minutos. Poxa vida, que raio de fabricantes que só pensam em lucro. E a tristeza é que quando eu venho e ressalto esses pontos, tem gente que vem e me xinga. De qualquer forma,
ainda acho que essa é a melhor APS-C que existe agora. Se você não for filmar. Se você for filmar, a Sony A6400 é melhor. Contudo, é uma tristeza fazer esses vídeos de análise de lançamento, ou review eu nem faço, né? Mas análise de lançamento é uma tristeza, porque quando você se depara com esse tipo de informação que agora é cientificamente comprovado que a Fuji tem, por exemplo, 1 ponto a menos de luz do que ela diz que ela tem realmente, a única palavra que eu tenho para dizer isso, para me expressar é tristeza. É tristeza. Não precisava. Tio Fuji, você não precisava fazer isso. Tá? Isso é desonesto. Certo? Então, deixo que vocês tomem suas próprias conclusões a partir do que eu falei. E, por favor, se tiver com raiva de mim e for comentar, tenta ser civilizado. Se você conversar comigo, de forma educada, eu vou conversar com você de forma educada nos comentários. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar das péssimas notícias que eu trouxe. E convido vocês a conhecer o que realmente importa na fotografia, que são os vídeos sobre fotografia. Vejo vocês no próximo. Até mais. Tchau.